Quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha oração é para que Deus te abençoe, para que o seu coração possa ser tocado pela verdade do Senhor. Entre as necessidades que as pessoas têm buscado, muitas vezes nós nos comparamos com aquelas que estão num carnaval buscando os prazeres da carne. Então nós somos melhores do que ela. Talvez nós sejamos piores do que essas pessoas, porque elas não têm andado com uma Bíblia debaixo do braço, porque elas não têm professado a fé em Cristo Jesus. Elas realmente estão no mundo, mas nós temos que tomar cuidado com as nossas próprias vidas, porque nós fomos chamados para ser luz e sal, para brilhar onde há trevas, para dar sabor aonde já se perdeu todo o sabor, e nós não temos feito isso muitas das vezes. E eu queria chamar a sua atenção e queria te convidar a ficar de pé, abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Senhor Deus, muito obrigado porque nós estamos vivos, porque aprove o Senhor nos dá vida hoje, Senhor Deus. Nós sabemos que nós nascemos em Cristo para te bendizer, para glorificar o teu santo nome, para que o seu nome seja exaltado nas nossas vidas e através delas, Senhor Deus. Quero pedir perdão, Senhor Deus, porque temos pecado contra o Senhor, temos agido de maneira diferente daquela que o Senhor determinou na sua palavra, mas nós não queremos permanecer assim, nós queremos crescer, nós queremos caminhar em santidade. Por isso, Senhor Deus, venha essa manhã sobre essa igreja e transforma os nossos pensamentos, transforma as nossas ações, os nossos sonhos, as nossas palavras, naquilo que vai glorificar o Senhor. Temos errado, Senhor Deus, mas nós queremos acertar e sabemos que somente mediante a Tua palavra nós podemos obter uma vida de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus. Faz um milagre, Senhor Deus. Nós pedimos a bênção sobre a população de Poços de Caldas, Senhor Deus. Agora é uma festa pagã, Senhor Deus, e muitos dos nossos filhos, irmãos, estão se deliciando nela, Senhor Deus. Nós sabemos que ali não tem nada para preencher um coração, a não ser, Senhor Deus, para desgraçar um coração. Senhor Deus, perdoa os pecados dessa cidade, Senhor Deus. Aviva, Senhor Deus, essa cidade. Traz um avivamento a essa cidade que só o Senhor pode produzir. Nós esperamos no Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Os irmãos, esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele traz um alerta para nós, um alerta para que nós nos apresentemos ao Senhor aprovados. É interessante que muitas vezes nós pegamos esse texto e achamos que pelo conhecimento que nós temos, a vivência dentro de uma igreja, nós já somos obreiros aprovados, homens aprovados diante do Senhor. Mas será que esta é a verdade? Quando o Senhor diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, será que você tem uma vida zelosa, cuidadosa, em amar a Deus, não só através dos seus lábios, mas de todo o seu coração? Será que você é o adorador que o Senhor procura, que adora-o em espírito e em verdade? Será que quando você abre os seus lábios para falar das coisas de Deus, é o refletir de uma vida totalmente alicerçada no Evangelho da Graça? Será que você apenas está expressando aquilo que lhe é coerente, porque você tem uma vida aos pés do Senhor? Será que não há diferença no seu proceder dentro de um templo de adoração, lá no trabalho, lá no lazer, em qualquer outro lugar? Você tem uma vida realmente piedosa, ou seja, amar a Deus é a sua essência principal? Será que você se considera um homem, uma mulher que se apresenta a Deus aprovado?
Será que você tem amado a palavra de Deus a ponto de desejar das coisas de Deus? Diz a palavra que como a corça anseia por águas, o meu coração tem sede de ti. Será que essa é a essência do seu coração? Nós apenas somos religiosos muitas vezes. Nós apenas guardamos alguns versículos de cor nas nossas agendas ou na nossa mente e queremos desferir ou proferir esses versículos ou lançar esses versículos nos outros, mas nós não temos uma vida coerente com esses versículos. Eu queria que você pensasse muito. O caráter cristão, ele é provado com uma vida que reflete Cristo Jesus. Não com um discurso eloquente de que eu amo a Cristo Jesus. Então, nós somos aprovados quando nós vivemos o amor a Cristo acima de todas as demais coisas. Como obreiro de que não tem do que se envergonhar. Meus irmãos, hoje nós temos tido um problema. O testemunho do povo chamado evangélico é terrível. Essa semana eu participei de uma escola bíblica, a 2.000 quilômetros daqui, e uma senhora levantou um seguinte pedido de oração. Nós devemos orar para essas pessoas que vão estar num bloco carnavalesco, um bloco evangélico, e vão levar a palavra de Deus lá na Avenida do Carnaval. E depois ela fez uma observação. Eu, particularmente, não concordo com este método. É interessante que, muitas vezes, nós temos trazido vergonha para a igreja do Senhor. As nossas ações têm trazido vergonha à igreja do Senhor. Meus irmãos, eu particularmente não sou a favor de estar cantando músicas com o mesmo ritmo do carnaval, com as mesmas roupas do carnaval, para levar o evangelho da graça. Eu não vejo nenhum dos discípulos sambando na avenida, dizendo que assim levariam a palavra. Eu não vejo isso. Sinceramente, eu não creio nessa obra. Eu creio que a igreja precisa ser a diferença. A igreja precisa ser a diferença. Essa nação, na verdade, ela clama pelos limites do Senhor. Ela necessita dos limites da palavra do Senhor. Assim como um adolescente que muitas vezes ele está rebelde, ele está clamando por disciplina, por limites que os seus pais hoje não têm tempo para dar, porque seus pais hoje são só fabricantes de filhos. Eles só fabricam. Depois eles entregam para uma creche, para ficar lá das 7 da manhã às 6 da tarde uma creche, e a creche educa os seus filhos. Será que nós não precisamos olhar o nosso comportamento? Porque a palavra diz que nós não podemos ter do que nos envergonhar. Os nossos testemunhos têm que ser testemunhos coerentes com a palavra de Deus. Não adianta falar, eu preciso ser. Não adianta fazer, eu preciso primeiro ser. As pessoas estão mais preocupadas em fazer do que ser. O fazer é fácil, eu posso vir aqui, preparar uma escola bíblica maravilhosa e deixar muitos de boca aberta e falar, esse cara é crente. Isso é fazer. Mas e o meu ser? Que é quando eu estou sozinho na minha casa. Se eu vou me debruçar diante da palavra do Senhor, se eu vou realmente buscar intimidade com Deus, se eu vou abrir o meu computador, depois que a minha esposa for deitar, e vou olhar as coisas que são lícitas, e vou procurar, se eu for usar o computador, me enriquecer com as coisas e com as verdades de Deus, e não entrar num site aí que vai me desviar do caminho do Senhor. Será que eu tenho tido uma vida
na qual eu posso dizer: eu não me envergonho do meu testemunho, e eu não tenho envergonhado a palavra de Deus, eu não tenho envergonhado a igreja do Senhor? Será que essa é a minha vida? Será que essa é a realidade da minha vida? Meus irmãos, e ele termina nos ensinando que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, é interessante isso aqui, porque as pessoas muitas vezes pensam que manejar a palavra da verdade é saber onde está Oséias, é saber onde está Naum, é saber onde está Efésios. Isso não é manejar bem a palavra do Senhor. Isso é uma obrigação que nós temos que ter, porque nós temos o quê? Lidado com a palavra, e isso vem. Manejar bem a palavra do Senhor é aplicar as verdades do Senhor primeiro na minha vida. É muito fácil eu olhar para a vida do Emerson e falar: Emerson, aqui ó, a Bíblia diz para você fazer assim, você está fazendo errado. É muito fácil. Eu posso achar no Emerson ali, ficar com ele um dia, eu posso procurar 10 defeitos nele e vou fazer 10 versículos ali para ele, para endireitar a vida do Emerson. O difícil é eu endireitar a minha vida através desses versículos. O difícil é eu chegar na frente da igreja e falar assim: olha, meus irmãos, eu tive lendo a palavra do Senhor, e eu estava andando por caminhos diferentes do Senhor, e a palavra veio e falou contra mim, e me trouxe de volta à sensatez bíblica, a uma vida profunda, a uma vida que agrada ao Senhor, e eu peço perdão diante da igreja, porque eu tenho pecado contra o meu Deus, até que esse versículo adentrou na minha vida, adentrou no meu coração, e me transformou num homem melhor, pela misericórdia do Senhor. Então é muito fácil, meu irmão, manejar a palavra de Deus para os outros, mas manejar a palavra do Senhor é aplicar as verdades bíblicas na minha vida, é ser transformado de fé em fé e de glória em glória pela poderosa, maravilhosa e perfeita e absoluta palavra do Senhor. Essa é a questão aqui, em manejar bem a palavra da verdade. É entender que o Evangelho é você perdido e condenado, mas há um Cristo perfeito, santo, que paga o preço de todo aquele que se arrepende e crê nesse Evangelho. O Evangelho não foi para você lançar contra os outros, foi para você trazer contra si mesmo. E o benefício do Evangelho é uma vida em Cristo Jesus. É uma vida na qual o irmão pregou ontem aqui, que nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo Jesus. É uma vida, segundo a visão do mundo, de perdas profundas, porque eu não tenho mais sonhos, porque eu não tenho mais desejos que são só meus, porque eu não tenho mais aquilo que eu sempre quis, porque agora eu sou um escravo de Cristo Jesus, e Ele é o dono da minha vida, e Ele deve ser o dono dos meus desejos, e os meus planos, antes de serem lançados, a pedra fundamental deles, devem ser planos do Senhor para a minha vida. Então eu e você precisamos olhar para dentro dos nossos próprios corações e perguntar: será que eu tenho apresentado diante do Senhor de maneira aprovada? Eu não posso olhar para o Emerson, eu preciso olhar antes para mim. Eu preciso saber se eu estou me apresentando ao Senhor de maneira aprovada. E eu preciso orar pela vida do Emerson. E eu preciso desejar em Deus que o Emerson seja um homem assim. Mas eu preciso ser esse homem primeiro. Eu preciso ser esse homem primeiro. A palavra do Senhor diz que nós não podemos ter de que se envergonhar. Meus irmãos, nós vamos errar todo dia. Hoje eu estou usando só o nome do Emerson aqui, porque se eu perder, eu perco só um. Só perco um, né? Mas não é isso. Eu e o Emerson temos que ver o que nós fizemos essa semana. Se glorificou a Deus.
ou se nós temos vergonha daquilo que nós temos feito. Eu preciso entender se eu tenho usado a palavra de Deus da maneira como Deus quer que eu a use. Que Deus abençoe cada um de nós essa manhã. Que nós possamos ser inspirados, que nós possamos ser direcionados pela verdade do Senhor Jesus. Amém?